E aí, tudo bem? Aqui é o Fabrício do canal PC do Fafá e no conteúdo de hoje a gente vai falar sobre a GTX 1650. Será que ela vale a pena em 2024? No vídeo de hoje nós vamos fazer uma análise mercadológica dessa placa, levando em consideração as opções chinesas que a gente tem, as opções aqui dentro do Brasil também. E além disso nós vamos testá-la em jogos, né? A gente precisa de testar em jogo para ver o que está rodando nessa placa de vídeo. Esse modelo de GTX 1650 que eu tenho aqui nas minhas mãos é um modelinho da DueX, meus amigos. Tá aqui na caixinha dela, DueX Pro GTX 1650. Eu tô trazendo essa placa de vídeo do modelo DueX em específico porque eu tô enxergando uma oportunidade se você talvez quer pegar uma placa de vídeo de qualidade e barata. Mas como assim de qualidade, Fafá? Eu vejo o canal do Paulo Gomes. Pois é, meus amigos. Presta muita atenção no que eu vou falar. Paulo Gomes, no canal dele, recentemente comprou uma RTX 2060 da DueX para fazer uma análise técnica minuciosa. E nessa análise técnica dele, ele pegou aqui a RTX 2060 de 6 GB da DueX. Era uma placa de vídeo comercializada como nova pela Kabum, sendo que no interior dela tinha um chip gráfico inegavelmente usado. E nesse momento a imagem dessa marca ficou feia, né? Despertou um monte de sentimento negativo de quem comprou um produto dela. E o pessoal não tá errado. Eu mesmo ia ficar muito puto se eu tivesse recomendado ou comprado uma placa de vídeo dessa marca, sem saber disso, né? Só que é o seguinte, a DueX é uma marca chinesa que entrou aqui no país, viu que está fazendo sucesso, decidiu trazer uma equipe para gerenciar a qualidade dos projetos dela aqui dentro, mas tem pouquíssimo tempo. E daí os caras da DueX meio que foram pedir ajuda para a Galaxy para melhorar a qualidade das placas de vídeo deles. Nisso, o pessoal da TecLab com o Ronaldo colocou, né, o pessoal da DueX na parede por conta dessa placa, né? E o que os caras da DueX fizeram? Eles aumentaram a garantia de todas as placas de vídeo que são comercializadas por eles, ou seja, a garantia do fabricante, para 2 anos. Então qualquer placa de vídeo DueX agora tem garantia de 2 anos. E não só isso, os caras da DueX decidiram mudar o padrão de produção aqui no Brasil para fazer umas paradas bacanas. E essa placa de vídeo aqui é a primeira placa de vídeo no novo padrão de qualidade da DueX, que é basicamente uma placa de vídeo que é 99% produzida pela Galaxy. Mas e aí, aonde que está a oportunidade nisso? A gente sabe que a Galaxy é a marca número 1 de vendas do Brasil. Eles produzem placas de vídeo muito boas, até por conta da TecLab, que analisa a qualidade das placas de vídeo da Galaxy, que não deixa passar porcaria pro mercado. Afinal, eles são responsáveis por averiguar a qualidade das placas, cara, aqui no Brasil. Então a DueX está com a confiança meio abalada no mercado. Eu sei que essa placa de vídeo aqui tem um padrão de qualidade bom. Por que é bom ficar de olho nessa placa? Porque pode ser que o preço caia bastante, né? Meio óbvio que se não tiver preço, ninguém vai querer comprar. Quem é que não vai saber que essa placa de vídeo é uma Galaxy, a não ser que tenha assistido o meu canal, né? Tava olhando aqui os anúncios, até na Terabyte, os caras meteram aqui um selinho de refurbished para anunciar essa placa e 12 meses de garantia, porque nem eles não estão sabendo ainda que isso aqui é Galaxy. Nem os caras que tá vendendo aqui na Terabyte estão sabendo. Beleza? Por sinal, tá R$ 849, tá chegando a semana do consumidor. Espero que abaixe mais. Caso você tenha interesse na 1650, pode ser uma opção, tá? Tô mostrando só. Mas só a critério de curiosidade, à esquerda a gente tem aqui a placa da Galaxy e à direita a gente tem a placa da DueX. Olha só como elas são extremamente iguais, né? Porque basicamente é a mesma empresa que produziu. Por que eu tô falando que é 99% Galaxy? Porque às vezes aqui, ó, a capinha da placa, alguma coisa assim, pode ter sido a DueX, né? A pintura, o design, os selinhos aqui atrás e tudo mais, né? Enfim, vamos focar nesse momento na análise mercadológica da GTX 1650. Para quem que essa placa de vídeo pode fazer mais sentido? E para a gente dizer se essa placa de vídeo compensa ou não, a gente precisa também de correlacionar o preço com a performance que ela traz e os outros benefícios ou desvantagens. Nós podemos tirar uma boa base da performance média que ela pode trazer aqui no site da TechPowerUp. Eles têm uma tabela aqui de performance relativa que compara uma placa de vídeo com a outra. Coloquei aqui como referência a GTX 1650, que você pode ver que ela está a 100%, que ela é a performance de referência. A performance da GTX 1650 é comparável a performance da RX 580 chinesa. A gente costuma falar muito dela aqui no canal, comprar, testar, tem vários conteúdos sobre ela, tá? A RX 580 chinesa, que tem 2048 núcleos,
vai ter um nível de performance muito próximo aqui dessa RX 470 mesmo, tá? Ela é um pouco inferior à RX 580, que antes era convencionalmente comercializada aqui no Brasil. Só que mesmo a RX 470 chinesa vai ter cerca de 6% de performance a mais do que a GTX 1650. E quando a gente compara o preço da GTX 1650 versus o preço da RX 580, a gente tem uma discrepância muito grande, né? Então aqui no caso, quando aparece em promoção, a RX 580 pode custar na faixa dos R$309 por aí. A gente sempre posta quando tem promoção no nosso grupo de ofertas. Se você comprar ela agora da China fora da promoção, por conta de impostos e tudo mais, uma RX 580 vai estar custando R$569, quase 600. Então só batendo o olho aqui, comparando essas duas, a gente já entende que a RX 580 oferece mais performance por um menor preço. Só que infelizmente a RX 580 não tem a mesma segurança de compra do que a GTX 1650. A vantagem que a GTX 1650 tem é que é uma placa nova e agora, por exemplo, se for esse modelo tem garantia de 2 anos. Outros modelos a gente também acha com uma garantia legal. Se der algum problema na entrega, no produto, comprar no Brasil tem essas facilidades. Eu gosto muito da RX 580, mas infelizmente tem muita gente que reclama da placa, né, que não presta e tal. Então, se você não se sente seguro para comprar da China, a GTX 1650 pode ser mais cara, porém uma opção que vai te trazer mais segurança. Então você paga por isso também e tá tudo bem, cara. Se você quiser comprar a GTX 1650 ou a RX 580, eu tenho que mostrar para você aqui exatamente o que cada uma entrega, né? O importante é você saber o que você está comprando. Então, basicamente, são essas as diferenças, né? Se a gente analisar uma placa chinesa com um nível de performance similar versus plaquinha brasileira aqui, GTX 1650. Dentro do Brasil, a gente também tem uma outra rival da GTX 1650, que a gente também pode ver aqui na tabela relativa do Tech Power Up, que é a RX 6400, que traz cerca de 2% a menos de performance em relação a 1650. Hoje eu estou encontrando essa placa na casa dos R$799 aqui na Kabum, na versão de 4 GB. Ela também é uma placa de vídeo vendida com garantia e tem todos os direitos que um consumidor brasileiro consegue obter. Mas a RX 6400 tem um problema num projeto que diminui muito a largura de banda dela, ou seja, a capacidade da placa de vídeo se comunicar com a placa-mãe, que também está muito relacionado com a capacidade de processamento de dados da placa. O pessoal da AMD lançou a RX 6400 com barramento PCI Express 4.0, que é uma atualização da tecnologia de transferência de dados da placa de vídeo através do encaixe dela aqui, que é o PCI Express. O PCI Express atua com no máximo 16 canais e a RX 6400 não utiliza todos os 16 canais dessa tecnologia PCI Express. Ela usa apenas 4. Enquanto isso, a GTX 1650 usa os 16 canais. Então a placa de vídeo rival da GTX 1650 no Brasil, que seria a RX 6400, acaba sofrendo uma grande perda de performance quando a gente coloca ela com um hardware um pouco mais antigo, atuando com a tecnologia PCI Express 3.0. Isso quer dizer o seguinte: se eu coloco uma RX 6400 num PC um pouco mais antigo que não vai ter suporte a essa tecnologia, detalhe que para ter suporte a essa tecnologia você precisa de ter uma placa-mãe compatível, um processador compatível também, eu acabo perdendo velocidade. Então aqui a gente tem uma tabela que mostra bastante isso, né? Por exemplo, se eu pego uma RX 6400 que tem 4 canais de comunicação de largura de banda, coloco no PCI Express geração 3, eu vou ter uma taxa de transferência de dados aqui de em torno de 4 GB por segundo. Enquanto isso, a GTX 1650, na mesma situação, já que ela tem os 16 canais, ela vai atuar com 16 GB por segundo de taxa de velocidade de transferência de dados. No caso da GTX 1650, se eu colocar ela numa placa-mãe, né, se eu colocar ela num PC que tem tudo aqui para você utilizar o PCI Express geração 4.0, ela vai continuar funcionando a 16 GB por segundo, porque se a placa de vídeo não oferece o suporte, vai funcionar com a tecnologia anterior, que é o PCI Express 3.0. No caso da RX 6400, aí sim que ela vai funcionar com 8 GB de largura de banda, com um hardware mais novo, sacou? Por isso eu nem considero tanto a RX 6400 a primeira opção se eu tivesse que comprar uma placa aqui no Brasil
com esse nível de performance. Eu iria com certeza de GTX 1650 nesse tipo de situação, ok? Considerando performance e preço e descartando a opção de comprar da China, se eu não quiser comprar da China mesmo. Sabendo disso, a gente pode perceber que não é à toa que a GTX 1650 é a segunda placa de vídeo mais utilizada no mundo pelos usuários que jogam através da plataforma de games que é a Steam. Bom, do meu ponto de vista, se você quer economizar ao máximo e ainda assim comprar uma placa de vídeo aqui no Brasil com garantia e tudo mais, a GTX 1650 provavelmente acaba sendo a sua melhor primeira opção. Mas se você pode gastar um pouco mais, a gente também tem uma opção de placa de vídeo que acaba trazendo um custo-benefício mais alto, inegavelmente. E eu não posso deixar de falar sobre ela, cara. A gente tem que ser muito claro aqui, que é a Radeon RX 6600. Se você tiver uns 300, 400 reais a mais para pagar numa placa aqui no Brasil, com certeza que ela vai ser a melhor opção, independente da marca, tá? A gente sempre posta ela no nosso grupo de ofertas, então vou deixar o link no nosso grupo na descrição. Enquanto a GTX 1650 é uma placa que a gente pode falar que é de entrada, a RX 6600 é bem mais poderosa. Eu vou descer aqui na lista de performance relativa e a gente encontra ela por aqui, trazendo cerca de 110% a mais de performance do que a GTX 1650, inclusive não vai ter rival chinesa para a RX 6600. Custo-benefício com certeza, entendeu? Sem rivais. E nem brasileiro, por enquanto, não acho que tem uma placa que está chegando nesse preço com esse nível de performance. Então, concluindo a nossa análise de mercado, para quem é a GTX 1650? Primeiro, ela é uma placa de vídeo para quem quer economizar, mas descarta a opção de comprar uma placa de vídeo do chinês sem garantia. E segundo, ela vai acabar sendo a melhor opção para você, caso você não possa dar um pouco mais de dinheiro, caso você não possa inteirar para comprar a RX 6600. Daí faz sentido comprar ela, porque a gente entende também que as condições às vezes podem ser um pouco limitadas. Você pode às vezes ter dinheiro para comprar a 1650 e querer uma placa com garantia e não poder comprar a RX 6600, beleza? Estou te ensinando o caminho do custo-benefício e vai ter link do nosso grupo de ofertas na descrição e o link dessa placa também. Mas agora, bora testá-la em jogos, né? Vamos ver se ela ainda roda tudo em 2024? Por sinal, né? Bora colocar a nossa 1650 aqui no PC. Tá aqui a plaquinha, cara. Tem uma PCB bem bacana. A gente tem aqui uma área para a gente estar fazendo testes mais fáceis na placa. Se a gente olhar na parte de cima dela, ela não tem heat pipes, tem um dissipador de calor de alumínio. Eu não vou saber se essa dissipação é suficiente até eu testar. A gente tem aqui GeForce, GTX escrito em cima. Parte de baixo dela a gente também não vê heat pipes, então é um alumínio simples. Aqui a gente também tem umas saídas de vídeo, ela tem um DVI, um HDMI, um DisplayPort. É uma placa de vídeo que tem uma alimentação suplementar de 6 pinos. Vamos colocá-la aqui no PC, mas foi até legal ter mostrado aqui a alimentação dela, porque uma fonte de 250 watts é suficiente para ligar essa placa aqui e funcionar de boa, tá? Pronto, ela já está instalada na nossa máquina. Coloquei aqui o conector de 6 pinos. Ela é bem levinha, então não precisa de um suporte extra aqui apoiando. Tranquilo. Tô com um processador que é o Ryzen 5800X 3D. Forte demais, muito mais forte do que a placa de vídeo, então a gente não vai ter nada limitando a performance dela, para a gente fazer um teste fidedigno, legal. A gente também tem 16 GB de memória RAM nessa máquina. Bom, já liguei a máquina aqui, bora configurar esse negócio aí, bora para a tela do PC. Com questão de compatibilidade de drivers, eu já achei bem legal aqui logo de cara. Estou usando aqui um computador com Windows 11 e só de iniciar o sistema com essa placa e deixar ele ligado na internet, o próprio Windows Update já instala o driver dessa placa e daí ela já fica funcionando perfeitamente. Vale mencionar que você pode baixar os drivers manualmente procurando no Google NVIDIA Drivers. Deve aparecer essa opção no Google NVIDIA Driver Downloads, pode acessar por aqui e você seleciona o modelo da placa. No caso tem aqui uma GeForce série 16, que seria a 1650, e a gente seleciona aqui ó, GTX 1650. Seleciona o sistema operacional, que é o Windows 11, a linguagem português Brasil, clico em Search. Daí ele vai encontrar para mim o melhor driver para eu estar fazendo download aqui. Daí é só clicar em baixar. Estou mostrando esse processo porque mesmo com o Windows instalando o próprio driver, se você quer jogar um jogo, alguma coisa assim, que pede um driver mais novo, daí você precisa saber baixar. Sempre quando for necessário,
você vem aqui por esse processo e baixa. Nós também podemos conferir a veracidade dessa placa clicando aqui no programa da Tech Power Up, que é o GPU-Z. Baixei esse programa, ele dá todos os dados sobre a placa, ok? A gente pode ver ó, que ela tem a Bus Interface PCI Express 3.0, quantidade de núcleos, que é 896, ela tem 4 GB de memória, nesse caso, as memórias são GDDR6 da Hynix, que a gente consegue ver o clock da GPU, né, que é do chip gráfico, o clock das memórias, o bus dele. E clicando aqui em cima em Lookup, nós vamos ser redirecionados para o site do Tech Power Up, tem uma base de dados bem sólida, bem confiável, e lá a gente consegue conferir lado a lado se a placa de vídeo corresponde a todas as especificações de uma GTX 1650. Nesse caso aqui, ó, quando a gente clica em Lookup, abre a página da internet lá do Tech Power Up e aqui nas correspondências de placa de vídeo, né, você vê que ele identifica ela justamente como uma placa de vídeo da Galaxy, da KFA2 e da Kurotoshiko, sei lá que marca que é essa, que não chegou aqui no Brasil, mas a gente sabe que é Galaxy, tá? Então aqui no caso o site Tech Power Up acabou já confirmando aquilo que eu falei no começo do vídeo, ok? Eu dei uma conferida aqui nos dados lado a lado e tá tudo batendo direitinho, a placa verídica, tudo bacana. Bom, nós já vamos verificar essa placa de vídeo também em jogos, mas antes a gente tem que ver se ela tá em boas condições. Por isso a gente vai rodar um programa que é bem estressante, que é o FurMark GPU. Esse programa eleva a placa de vídeo num estresse extremo. Não recomendo você em casa, por exemplo, deixar ele rodando por várias horas. Só vou utilizar ele para ver a temperatura máxima que a placa de vídeo está chegando e a estabilidade dela. Ver, por exemplo, se ela não está oscilando o FPS. Bom, a gente vai rodar um novo teste aqui do FurMark, que está em padrão agora em 1080p. Então vamos clicar aqui em Run. Beleza, ó, começou a rodar aqui o teste. Tá vendo que tem uma parada cheia de cabelinho aqui no centro? Isso daqui, cara, é uma parada que força muito a placa de vídeo. E agora eu vou deixar a placa aqui estressando algum tempo para ela chegar na sua temperatura máxima e eu ter certeza que ela não está perdendo performance por alcançar altas temperaturas. Beleza, deixei a placa aqui uns belos minutos, ela já alcançou uma temperatura ali próxima do pico ou já está no pico. Estou no ambiente aqui com ar condicionado, tá mais ou menos 20 graus. A temperatura ambiente também acaba tendo uma relação com a questão da temperatura da placa. Aqui no FurMark a gente pode ver pela linha de baixo aqui, essa linha laranja seria a temperatura da placa, que está estabilizada em 67 graus. Aqui, ó, deixa eu dar um zoom, tomara que não atrapalhe o teste, mas se estabilizou mais ou menos nessa temperatura. Essa linha azul indica a utilização da placa de vídeo. E olha só como que ela tá reta, é o correto de tal. Ela retinha mostra para mim que a placa de vídeo não teve nenhuma oscilação, nenhuma queda de performance, se mantendo totalmente a 100% durante o teste. A gente pode ver a questão aqui também da oscilação da placa de vídeo nos frames por segundo que ela trouxe no teste. Então o mínimo foi 48 e o máximo 55, dentro de uma margem tolerável. Aqui a gente pode ver as frequências dos núcleos, frequência da memória e o uso de memória de vídeo, que está em 13% somente aqui durante o teste. Detalhe que ela ficou a 67 graus e segundo o MSI Afterburner, a ventoinha dela estava rodando aqui em torno de 64% da capacidade, então ela estava com uma temperatura bem controlada. Tanto que se nós fizermos uma configuração aumentando a velocidade de rotação da ventoinha, a gente vai até ganhar um barulho na placa, mas a gente consegue manter ela muito mais fria. A placa de vídeo trabalhando mais fria aumenta a longevidade dos componentes eletrônicos da placa. Para fazer essa configuração é no próprio MSI Afterburner, que eu baixei aqui, você pode baixar também na sua casa. Basta vir aqui na engrenagem, aí vai abrir as configurações do MSI Afterburner, você vai em ventoinha, vai clicar na opção habilitar perfil para controle automático da ventoinha. Aqui na barrinha, né, de baixo para cima, você vai controlar a velocidade da ventoinha e da esquerda para direita a temperatura da placa. Então é só eu traçar um ponto aqui no gráfico. Eu quero que quando a placa de vídeo atinja 60 graus, a ventoinha dela rode a 100%. E é isso, ó, vamos criar aqui um controle personalizado da ventoinha. Ela vai fazer um barulhão, mas daí a gente consegue averiguar a capacidade total da refrigeração da placa, beleza? Então, na hora que ela tiver a 30 graus, ela já vai estar rodando ali a 60 e poucos % da capacidade, mas é só para teste mesmo e mostrar para vocês que tem como deixar mais fria. Então, agora que a gente fez isso aqui, a gente vai aplicar essa mudança. Automaticamente a placa fica barulhenta demais. A gente vai começar a ver aqui no gráfico a temperatura caindo, olha que interessante. Aqui a gente tinha uma linha reta, eu parei o teste rapidinho e voltei sem querer, e essa linha tende a
cair. Ó, a temperatura tá caindo cada vez mais. Então, 67 graus, ó, tá em 62. Vamos só esperar um pouquinho para ver a temperatura mínima que ela vai bater. Bom, e depois de um tempo, com a modificação aqui, a gente viu que se estabilizou e de 67 foi para 59 graus. Ficou bem mais baixa a temperatura. Já vi placas de vídeo baixando bem mais a temperatura, mas a gente vê aqui que ela tem plena capacidade de controlar tranquilamente a temperatura dela. Bom, agora sim a gente pode testar em jogos, porque a placa de vídeo está filé e vai ter uma performance batendo direitinho com a GTX 1650, ou seja, dentro do padrão. O primeiro jogo que a gente está testando aqui é o jogo do Homem-Aranha. O jogo está rodando muito bem, com gráfico no médio em Full HD. A gente pode ver aqui as configurações do game, que ele está em Full HD, sem upscale algum, né? E predefinição no médio. Com essa predefinição, a gente já consegue uma taxa de FPS bem próxima ali dos 60 quadros por segundo, um gráfico relativamente bom e bacana, né? Lembrando que 60 FPS é uma taxa de atualização que a gente pode dizer que é ideal, de certa forma. 30 é aceitável ainda, depende do jogo, né? Se for um FPS 30 tá pouco, mas na maioria dos casos 30 já é o suficiente e 60 é muito bom. Se eu vier aqui nas configurações e abaixar mais o gráfico, que é o que eu vou fazer agora, o jogo crashou, mas eu coloquei ele no gráfico aqui muito baixo. Bom, basicamente depois de abaixar o gráfico a gente consegue até uma média de uns 80 FPS em algumas cenas, mas no final das contas ainda oscila entre os 60, então acho que não valeu tanto a pena abaixar o gráfico assim. Mas a gente sabe que o jogo é bem pesado e tá aí a 1650 dando conta do jogo. Agora temos o The Last of Us, que é um jogo bem pesado, ele tá no gráfico baixo em HD, com o Fidelity FX Super Resolution ativado. A gente tá usando aquele mod que dá mais desempenho. Por isso o jogo tá sendo renderizado em HD e tá entregando uma imagem em 1080p pra gente, como a gente pode ver aqui na resolução de exibição. Nesse caso a gente tem um jogo rodando a 71, 68 frames na cena do cemitério, onde que tem um monte de zumbi. O processador tá tranquilo, né? 36%, a placa 100% de uso, como deve ser. E a gente pode ver aqui que a gente tem um gráfico bonito e uma performance legal. Eu já abri o jogo com gráfico no baixo, porque eu sei que o jogo é pesado, mas mesmo no baixo nós não podemos falar que o jogo tá feio, né? O jogo realmente tá com um gráfico legalzão. Se eu tentar subir o gráfico aqui, vamos torcer para o jogo não crashar. Vamos, por exemplo, colocar aqui no médio. A gente já pode ver que a gente estoura a memória de vídeo dessa placa e talvez o jogo comece a crashar ou feche sozinho. Vamos ver o que vai acontecer. Pediu para reiniciar, não reiniciei, tá? E aqui a gente já vê um efeito de luz a mais na tela. A gente vê aqui um rastro, porque eu estou usando o mod de performance. E a gente tem 56 FPS na tela, 57. Eu acho que tá ok, cara. Eu acho que tá ok, apesar dos defeitinhos que ficaram aqui. Até que se manteve legal, né? Mas daí, cara, tem que ir jogando pra ver se o jogo não vai crashar, se ele não vai fechar sozinho depois. Mas a gente vê que dá conta até, né? Se eu tentar subir mais, vamos mexer aqui sem reiniciar o jogo. Ele vai pedir para eu reiniciar para atualizar algumas coisas. Vou tacar aqui no Ultra. Ele não aplica tudo, mas a gente já vê que fica bem pesado, ó. Já nem roda. Travou, já era. Tem outro jogo legal aqui que é o Ratchet & Clank. Tá com preset no baixo e a resolução tá em Full HD. Esse jogo também tá com aquele mod para dar mais FPS, tem vídeo aí no canal ensinando como que instala, é bem fácil de usar. Vamos entrar na partidinha aqui para ver quantos frames a gente consegue nesse caso. A gente tá numa parte aqui bem movimentada, com um monte de personagem e a gente já tem 82 frames por segundo. Esse jogo também é pesado, é um jogo que lançou para PlayStation 5 e tá aí rodando no PC legalzão também. Show! E detalhe, né, como ele é um jogo mais cartoonizado e tal, o gráfico baixo dele continua sendo muito bom. Ai, que bacana, joguinho da hora. 90, 87, 85 frames. Vamos tentar subir um pouco o gráfico aqui. Claro que vai ter cena mais pesada, mas nessa cena aqui, vamos tentar colocar no muito alto. Parece que foi, hein? Daí o jogo fica a 40, 50 frames ainda assim. Muito bom, cara, mas tem umas oscilações para baixo, né? Eu não jogaria aqui no muito alto, não. Nesse caso, eu tentaria colocar o jogo aqui no gráfico médio. Beleza, aí a gente consegue 70 frames, 80 frames. Bacana, ó, tirando, fazendo tudo. Bom, até o momento eu testei 3 jogos pesados e como você pode ver,
todos eles ficaram com a performance boa, todos eles tinham bastante margem de desempenho pra gente brincar à vontade, com uma certa tranquilidade, e vai ser assim com praticamente todos os jogos que tem atualmente. Não é à toa que ela é a segunda placa de vídeo mais utilizada da Steam. Só que tem um jogo que lançou recentemente que está sendo um espinho para placas de vídeo com a potência como essa, que seria o Alan Wake 2. Pelo menos na RX 580 é um jogo que não roda. Vamos ver se na GTX 1650 esse jogo vai rodar. Até agora que eu saiba, é o único jogo que não tá rodando em placas dessa categoria de performance. Então aqui tá o Alan Wake 2, tá com gráfico no menor jeito que dá pra colocar, cara. Tá aqui com a resolução 640 por 360. Estamos usando o mod que gera mais performance também nesse jogo. Se a gente pode usar, por que não? Então assim, eu fiz de tudo pra fazer esse jogo rodar. Vamos ver se na hora que a gente abrir funciona. Vamos continuar aqui de onde que eu tava. E agora que a gente vai ver. Vamos continuar aqui. E cara, tá rodando, velho. Quantos FPS que tá isso aqui? Tá 101 FPS, mano. O jogo tá rodando, cara. Não roda na RX 580, que é uma placa de vídeo que deveria ser mais forte do que ela. E aqui tá rodando. Ah, não creio, cara. Tá rodando bem demais até. É isso aí, galera, a gente tá rodando tudo. E daí, né, com esse teste, não preciso de muito além aqui no Alan Wake, a gente conclui que a GTX 1650 de 4 GB é uma placa que ainda roda tudo em 2024. Então uma placa muito útil para o ano que a gente está vivendo. Apesar de ser básica, né? Bom, no vídeo de hoje você viu qual a performance da GTX 1650, aprendeu aonde que ela se posiciona em termos de custo-benefício no mercado, de quebra viu a GTX 1650 da DueX, que pode vir a ser um modelo interessantíssimo se tratando de custo-benefício para quem quer uma 1650. Só que a gente ainda vai abrir essa placa de vídeo para verificar como os componentes internos dela, a gente vai fazer uma análise bem mais profunda. Então já recomendo que você se inscreva aqui no canal para a gente fazer a parte 2 desse vídeo, que é abrindo e analisando a fundo a arquitetura da GTX 1650 da DueX. No mais, eu vou ficando por aqui, um abração e até mais, espero que você tenha gostado do vídeo. Tamo junto, meus amigos.